Estamos em Êxodo, capítulo 3, aqui na versão Almeida Corrigida e Fiel. Famoso texto no qual o Senhor se apresenta a Moisés e chama Moisés para a sua missão de libertação do povo do Egito. Ou seja, o que estava acontecendo ali era um trabalho redentivo, porque a redenção é a concessão da alforria, é a concessão da liberdade. E Moisés foi como emissário do Senhor ao Egito, a terra da escravidão, para redimir, no sentido sociológico e político da palavra, e até jurídico da palavra, né, no mundo antigo, onde a escravidão era instituto mais do que permitido, mas comum entre os povos. Lá vai Moisés, levando a palavra do Senhor e dizendo: este povo deve ser redimido. E Moisés vai ali como um tipo do Messias, né? Um tipo de Jesus Cristo que também vem para nos redimir, mas agora do pecado, da escravidão do pecado. Vamos nos apresentar, nos aproximar aqui desse texto, lembrando as coisas que acontecem antes, né? Como é que o povo de Deus foi parar no Egito? Afinal de contas, se havia uma promessa de que este era o povo através do qual todas as nações da terra seriam abençoadas, como é que este povo foi parar no Egito? E para nos lembrarmos de como isso acontece, nós precisamos lembrar de quem é Jacó, né? A promessa do Senhor chega através de Abraão, dizendo que todos os povos seriam abençoados através da nação que o Senhor levantaria a partir de um casal estéril. Olha que interessante. De um casal que não tinha a possibilidade de ter filhos, o Senhor diz: não apenas haverá um filho que virá para cumprimento da promessa que faço, mas deste filho será levantada toda uma nação, e a obra do Senhor seria feita a partir dessa nação. O Senhor chama Abraão para conversar, quando Abraão já está na terra prometida, né? Abraão sai lá de Ur dos Caldeus, que é a terra da Babilônia, ele passa pela região da Síria, né, no norte de Israel, depois desce para Israel, e ali em Israel ele recebe do Senhor a palavra de que aquela é a terra da promessa, né? A terra de Canaã é a terra onde esta promessa seria cumprida. Ele faz uma aliança com o Senhor, e quando Abraão faz a aliança com o Senhor, muitas pessoas não se lembram desse detalhe, mas o Senhor já revela ali naquele momento, já em Gênesis, não é em Êxodo, já em Gênesis, o Senhor revela que o povo ficaria 400 anos cativo, ou seja, que o Senhor cumpriria a promessa, que o filho da promessa, que é Isaac, ele, a partir dele seria levantada uma nação. Isaac é o pai de Jacó, e Jacó é o pai dos 12 patriarcas de Israel. E um desses patriarcas de Israel, né, ele é José. E José é traído pelos seus irmãos e vendido como escravo. E então ele é levado pelos escravocratas ismaelitas, midianitas, né? Ismaelitas porque vem da linhagem de Ismael, que é o outro filho de Abraão, o que não é da promessa, né? E midianitas porque isso já nos conta que eles são da região que hoje conhecemos como Arábia, né? Que é a terra de Midian. Então os ismaelitas midianitas, que são comerciantes, são mercadores, eles pegam José, que foi vendido pelos próprios irmãos, por 10 dos seus 11 irmãos, né? Um dos irmãos ainda era ah, Benjamim, né, que é mais novo, então claro que Benjamim não participou daquele momento, e estes 10 irmãos, eles vendem e José é levado para o Egito. E assim se abrem as portas também para o cumprimento da promessa do Senhor, de que o seu povo estaria no Egito. Porque com José no Egito, nós já sabemos muito dessa história, né? O final de Gênesis, o finalzinho do capítulo de Gênesis nos conta essa história, como é que isso se dá, e José, ele trabalha como escravo na casa de Potifar. Na casa de Potifar, a esposa de Potifar, que a Bíblia não nos diz o nome, mas a tradição, né, pela tradição em geral, ela é chamada de Zuleika, esta pessoa, né, Zuleika, vou chamá-la aqui só para facilitar a nossa vida, embora a Bíblia não diga que o nome dela é esse, tá? É só tradição. Zuleika, ela tenta
assediar, essa é a palavra que usaríamos, né, na contemporaneidade, assediar José e ter relações sexuais com José, relações ilícitas, já que ela é mulher casada, e José fala: como é que eu poderia fazer, cometer um pecado tão grande, não só contra Potifar, mas contra o meu Deus? Olha só, desde de então você já vê que José, apesar de estar passando tudo o que passou e de ser um rapaz bastante arrogante, tem os seus defeitos, né? Tem os seus defeitos ali marcados, mas ainda assim é um homem que confia no Senhor e que tem zelo pelas coisas do Senhor. E isso explica porque o Senhor usa a vida de José para que através de José muitas bênçãos alcancem a sua família. José acaba sendo lançado na prisão por Potifar, porque a Zuleika mente que José tentou estuprá-la, né? Ele fica na prisão ele se sai tão bem que ele passa a ser um auxiliar dos carcereiros, né? Então ele ganha autonomias ali dentro, ganha atribuições ali dentro de cuidar dos outros presos, conhece dois presos que vêm diretamente do palácio do faraó do Egito, né, que é o imperador do Egito, chamado faraó, e ali ele revela os sonhos, ele tem o discernimento de sonhos, ele tem do Senhor este dom, né? Ele revela os sonhos desses dois trabalhadores do palácio de Faraó e entende que um deles, que é o copeiro, morrerá e que o outro deles, que é na verdade, o padeiro morrerá e o copeiro não morrerá, né? Então o padeiro acaba perecendo e o copeiro, que é como se fosse o garçom, né, de Faraó, ele sobrevive. E ele se esquece de José, mas mais para frente, quando o próprio Faraó tem um sonho, que é um sonho revelatório, e o faraó não encontra quem consiga discernir o significado dos seus sonhos. O copeiro que atende o faraó se apresenta na presença de faraó e fala: olha, quando eu estive na prisão, no cárcere, eu conheci um rapaz que era capaz de interpretar sonhos. E então o faraó manda buscar José. José acerta o significado dos sonhos. José, inclusive, traz palavra de profecia e diz, inclusive, o que o faraó deve fazer como resposta ao seu sonho, né? Que é a famosa visão das 7 vacas gordas e das 7 vacas magras, das 7 espigas vistosas e das 7 espigas ressequidas, representando 7 anos de abastança e depois 7 anos de fome na terra do Egito. E José recomenda que um homem, um grande gestor, seja levantado para ser governador ou vice-rei, né, do Egito, para administrar para o faraó todo o gerenciamento de crise. Então veja só, como aproveitar os 7 anos de abastança para assegurar que nos 7 anos subsequentes de fome o Egito não sofra tanto os impactos da fome. E assim o próprio José é designado, olha só, passa de carcereiro, escravo, primeiro de escravo para carcereiro e de carcereiro ele passa para vice-rei, para governador de todo o Egito. E no momento de fome, a fome não atinge somente o norte da África, mas atinge também a região do Levante, né? Que é a região do oeste da Ásia, onde fica a terra de Canaã. E olha o destino. Os irmãos de José, que venderam José, ficam ali numa situação de fome. E o seu pai Jacó os envia para tentarem conseguir mantimento, subsistência no Egito. E assim ele se encontra com seu irmão. O seu irmão está irreconhecível, né? Todo trajado em trajes reais, né? Representando um alto membro da gestão governamental do Egito. Ali José prova o coração dos seus irmãos. José depois se revela aos seus irmãos, perdoa os seus irmãos e recebe e pede que toda a sua família seja recebida na terra do Egito. Então, os 12 patriarcas de Israel, que são os 12 filhos de Jacó, eles todos passam a residir juntos no Egito, em uma situação de conforto e de riqueza, já que José é um homem que tem acesso ao trono do rei, né, ao trono do faraó, que é o grande imperador do Egito, e que o próprio José tem muito poder no Egito. Ele é o homem mais poderoso do Egito, abaixo de Faraó, muito mais poderoso do que o próprio Potifar, para quem ele trabalhava como escravo antes, né? Vejam como são as coisas. E
depois de um tempo, depois que José falece, né, Jacó falece, José falece, e os faraós que vão se sucedendo, eles não conhecem mais a história de José. E aquelas 70 pessoas iniciais, porque a família de José, então, tem um tamanho de mais ou menos a parentela, né, de 70 pessoas ali, contando com os 12 patriarcas e os seus filhos e esposas e concubinas, enfim. Essas 70 pessoas haviam se multiplicado muito. E os faraós que sucedem ao faraó para quem José trabalhou, eles decidem escravizar o povo de Deus. E assim se cumpre a promessa que o Senhor fez a Abraão, também já prevendo o futuro, dizendo: no futuro haverá 400 anos de servidão. Olha só, o que o Senhor falou no momento em que ele fez aliança com Abraão, que esse é aquele momento em que Abraão, né, está aguardando a manifestação do Senhor e de repente anoitece e o Senhor ainda não havia se manifestado e um grande temor cai sobre Abraão. Não sei se você se lembra dessa passagem. E ele fica ali numa situação de temor, né, aguardando a manifestação do Senhor, e de fato o Senhor se manifesta, fala com ele e aparece como se fosse uma tocha de fogo, né? Ele prepara todo o holocausto, Abraão prepara todo o holocausto, e aí o Senhor faz ali o concerto, a aliança abraâmica, né? É celebrada ali naquele momento, e o Senhor diz: 400 anos de servidão haverá da nação que levantarei a partir da tua semente. E assim se sucede. E 400 anos depois, quando um dos faraós decide que ele precisa diminuir a população escrava no Egito, ele manda matar os filhos dos hebreus, né? Ou seja, quem são os hebreus? Os hebreus são os descendentes de Jacó que lá estão, as pessoas que vieram da terra prometida, da terra do Levante, né? Da terra de Canaã. E uma mãe corajosa e um pai corajoso, né? Que são Anram e Joquebede, eles tomam a decisão de esconder o seu filho para que ele não seja vítima no massacre dos infantes, como ficou conhecida essa história, né? A Bíblia tem dois massacres dos infantes. Um no qual Moisés é livrado no Antigo Testamento, está no livro de Êxodo, e outro no Novo Testamento, que está lá nos Evangelhos, que é o daquele no qual Jesus é livrado. E Jesus é levado justamente para onde? Para ficar protegido? Para o Egito também, né? Interessante como as histórias se conectam. E do massacre dos infantes acontece o famoso episódio em que Joquebede coloca Moisés numa cesta de juncos, o coloca no Rio Nilo. A gente sabe que é o Rio Nilo porque vai parar às margens do palácio, né? Do Palácio Real. E no Palácio Real, a filha de Faraó encontra o bebê e decide criar o bebê. Ela pede uma ama de leite para Miriam, que é a irmã mais velha de Moisés e que havia seguido o cesto para ver o que aconteceria. E ele acaba sendo amamentado pela própria mãe. Olha que virada nessa história. Ou seja, agora ele está protegido pelo próprio palácio de Faraó e sendo amamentado pela própria mãe. Olha que situação. E ele vai ser criado como um príncipe. Inclusive, quem o nomeia é a própria filha de Faraó, que dá a ele o nome de Moshe, né? Que é conhecido em português, transliterado para o português como Moisés. Então, Moisés tem uma experiência, quando mais velho, vendo toda a aflição que o seu povo está sofrendo, né? Moisés, ele se revolta quando vê um egípcio maltratando um escravo hebreu e ele comete um homicídio. E cometendo esse homicídio, ele precisa fugir, porque como que ele explica, né, que ele cometeu um homicídio contra alguém que está encarregado de poder, né, de poder que advém do próprio faraó. Então ele foge. E agora a gente entra na nossa história. Ele foge, ele vai para a terra de Midian, que cremos ser uma terra na Península Arábica, né, onde hoje fica a Arábia, e não na Península do Sinai, que fica no Egito, tá? Ele vai para essa terra. Nesta terra ele conhece Jetro, que é o sumo sacerdote ali do local. Ele o conhece Jetro através das suas filhas, né, que estão ali à beira do poço. Essa é uma história muito
famosa na Bíblia, né? Esse é quase uma esquete da vida real que gera casamentos, né? O encontro na beira do poço. Nós temos vários relatos sobre o encontro na beira do poço, que culminam inclusive no Novo Testamento, na história em que Jesus encontra a mulher samaritana na beira do poço, né? E é assim que Moisés conhece a sua esposa, que é a filha desse sumo sacerdote de Midian, que se chama Jetro. E ele se casa com esta mulher chamada Zípora, que é uma cuxita. Quando a Bíblia diz que é uma cuxita, está querendo dizer provavelmente que era uma mulher negra, né? Que era assim que eram conhecidas as pessoas da terra de Cuxi, chamadas de cuxitas ou de cusitas. As duas maneiras de transliterar para o português são corretas, né? Cusita ou cuxita. E ele se casa com ela e ele se torna pastor de ovelhas. E enquanto ele é pastor de ovelhas, sucede esta história aqui. Mas Moisés já estava há décadas na terra de Midian quando esta história aqui se passa. Agora que a gente já conhece o contexto, que a gente tem um hebreu que foi criado como príncipe, que fugiu, e já sabemos como é que este hebreu foi parar no Egito, né? Como é que essas pessoas foram parar no Egito? Sabemos que isso tudo acontece no episódio de José, filho de Jacó. Agora a gente já fica capacitado para entender como é que o Senhor vai cumprir também a parte final da sua promessa dos 400 anos. Porque veja, se o Senhor diz que eles ficariam 400 anos em servidão, a gente já sabe que em algum momento eles se tornariam escravos. Se tornaram. E agora se passaram 400 anos que eles estão escravizados no Egito. Então agora é a hora do cumprimento final. Tivemos o cumprimento inicial em relação aos 400 anos, agora é o cumprimento final, que é o Senhor chamando Moisés para dar liberdade, dar redenção ao seu povo escolhido. Vamos lá. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto. E chegou ao monte de Deus, a Horebe. Então, fazendo aqui uma pausa, o monte Horebe também é chamado de Monte Sinai nas Escrituras, ok? Quando falamos de Horebe e de Sinai, estamos falando da mesma região. Sempre existe um debate se de repente, num conjunto montanhoso, nós temos um pico chamado Sinai e outro pico chamado Horebe. Será que é isso? Mas dentro do mesmo conjunto montanhoso? Não se sabe. O que se sabe é que estamos falando da mesma região, ok? Então, Horebe e Sinai podemos eh, de alguma maneira, tratar como expressões sinônimas. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E olha só que interessante, porque nós sabemos que o Senhor, o Novo Testamento fala expressamente para nós, que o Senhor é fogo consumidor. E se o Senhor é fogo consumidor, onde está escrito isso, Daniel? Está escrito lá em Hebreus, tá? Se a gente ler o finalzinho de Hebreus capítulo 12, lá na transição do capítulo 12 para o capítulo 13, a gente vê essa passagem. Inclusive, essa passagem que diz que o Senhor é fogo consumidor está num contexto em que o autor da Epístola aos Hebreus está narrando para nós que o reino de Deus não se abala. Vamos fazer essa conexão, tá? Para a gente entender. O reino de Deus não se abala e o nosso Deus é fogo consumidor. Nós também sabemos, porque o livro de Malaquias usa repetidas vezes essa expressão. O livro de Malaquias, que é o último livro do nosso Antigo Testamento, é um livro bastante curtinho, de 4 capítulos apenas, e o quarto capítulo é bem pequenininho, e os capítulos 3 e 4 usam muito as figuras do Senhor como um Deus abrasador. E aí a gente tem ali a purificação dos filhos de Levi, no capítulo 3. Então o Senhor está profetizando, né, algumas coisas acerca do povo de Deus. E quem são os filhos de Levi? Os levitas. E quem são os levitas? Os responsáveis por ministrar sacerdócio. Vamos fazer esta conexão. Então, aqueles que são os responsáveis por ministrar o sacerdócio seriam purificados como prata e ouro, submetidos ao quê? Ao fogo. Então, olha só, o Senhor submete os seus ao fogo
para extrair dali o que é mais precioso, tirando as impurezas. No capítulo seguinte de Malaquias, que é o último e o quarto capítulo de Malaquias, o Senhor diz que raiará sobre os seus o sol da justiça. Então vem na figura do sol, né? Algo abrasador. E diz que o sol da justiça nascerá e que isso faz parte deste processo de purificação. E aí o Senhor diz expressamente, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, né, antes que o Senhor venha se apresentar perante o seu povo, ele inclusive mandará um mensageiro que venha adiante de si, preparando o caminho. Olha só, Malaquias recebe uma profecia que confirma uma outra que já havia vindo antes, que é a profecia de Isaías, que dizia que haveria uma figura que teria o papel de atalaia e que alguém que viria antes de o Senhor se manifestar em persona, né, pessoalmente ao seu povo, né, no face a face com o seu povo, viria esta figura preparando o caminho, e nós sabemos que essa figura é João Batista, porque isso também está escrito expressamente no Novo Testamento, depois que Jesus desce, depois que ele desce, não, enquanto ele está descendo do Monte da Transfiguração com Pedro, Tiago e João, eles fazem algumas perguntas acerca de Elias, porque esta figura que viria preparar o caminho seria uma figura da estatura de Elias. E o que significa uma figura da estatura de Elias? Elias é o símbolo do profetismo veterotestamentário. O que significa isso? Ele é o ápice da atividade profética no Antigo Testamento. Ele é aquele que vem para apontar os problemas, para apontar os problemas do povo de Deus, não para que o povo de Deus seja destruído, mas para que o povo de Deus tenha a oportunidade de ser purificado. Aliás, de que maneira o Senhor se apresenta quando Elias está fazendo o seu sermão no Monte Carmelo durante a gestão do rei Acabe no reino do norte, né, que é o reino de Israel? O Senhor se manifesta em fogo, fogo do céu. Por que eu estou trazendo para vocês o Senhor como fogo que refina, o Senhor como sol da justiça, o Senhor como fogo consumidor, o Senhor que se manifesta com fogo que desce do céu? Porque aqui nós temos a figura do Senhor se manifestando em fogo. E o Senhor é aquele que se manifesta, e naquilo em que o Senhor se manifesta, ou naquele em quem o Senhor se manifesta, o fogo queima, mas ele não consome aquilo que o Senhor não quer que seja consumido. Aquilo que deve permanecer como estrutura permanece intacto. Nós temos a famosa passagem de Azarias, Misael e Ananias, né, conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abednego, nos nomes novos que eles ganham quando estão na Babilônia. E eles são submetidos também à fornalha. E quando o Senhor, o quarto homem na fornalha, se manifesta na fornalha, a qual eles são lançados por ordem do imperador Nabucodonosor, né, do Império Neobabilônico, o que acontece? Eles são preservados na fornalha. E assim como eles são preservados na fornalha, a fé deles também é preservada enquanto eles precisam se opor à Babilônia, ao jeito de fazer as coisas da Babilônia, às idolatrias da Babilônia. Eles resistem, veja, eles já estavam em uma fornalha, ainda que não em sentido literal, né? Ainda que em sentido figurado, eles já estavam na fornalha antes, quando eles estavam sendo pressionados a trair o próprio Deus e a cometer idolatria. Mas eles resistem à fornalha de maneira figurada e depois resistem à fornalha por poder de Deus
também de maneira literal, porque o Senhor se manifesta muitas vezes em fogo. E há todo um significado aí que é justamente esse, de que o fogo purifica e refina aquilo que é valioso, né? E o exemplo usado é dos metais preciosos. Como é que o Espírito Santo aparece-se de forma visível no dia em que o Espírito Santo passa a habitar as pessoas da igreja com poder? Antes de haver o dia de Pentecostes, o Senhor já havia soprado, né? Jesus, depois de aparecer ressurrecto, já havia soprado o Espírito Santo sobre os seus. Mas quando o Espírito Santo se derrama com poder sobre os apóstolos e demais discípulos de Jesus que estavam reunidos no cenáculo do Monte. ah, Como é que chama ali, meu Deus do céu? Monte Sião. O cenáculo do Monte Sião, né, que é um lugar onde Jesus havia tomado a última ceia. Como é que o Senhor se manifesta ali através do Espírito Santo? Em fogo, como línguas de fogo, né? Inclusive como línguas repartidas de fogo, e essas línguas, inclusive, simbolizam o poder de línguas humanas, né? De xenoglossia, não de glossolalia, já falamos sobre isso aqui. Não são línguas dos anjos, não é glossolalia que está acontecendo ali. Ali é xenoglossia, ou seja, línguas dos homens. E como é que esse fogo aparece de maneira visível para as pessoas que estavam ali? Como línguas, inclusive, né? Então veja o Senhor manifestando o seu poder e o seu poder purificador através da figura do fogo. E olha só, se o Senhor havia prometido a Abraão que o seu povo ficaria 400 anos em servidão, é porque o Senhor asseguraria que este povo não seria destruído no Egito, entendem? Ele diz que haveria os 400 anos de servidão e estão embutidas nesta promessa embutidos os livramentos do Senhor para o seu povo. Assim como o fogo não consumiu Sadraque, Mesaque e Abednego lá na posteridade, né? Porque Sadraque, Mesaque e Abednego vivem muitas centenas de anos depois. A gente acredita que a história de Moisés deva ter acontecido em algum momento entre o ano 1500 e o ano 1300 antes de Cristo. Sadraque, Mesaque e Abednego são lá por volta do ano 500 e tantos, 500 antes de Cristo. Então tem uma diferença aí de possíveis até 1000 anos, né, entre uma história e a outra. Mas veja, a história tem conclusões muito parecidas, porque também o povo de Deus ficou no Egito submetido a uma fornalha, a um fogo, e foi preservado. Muito parecido com a imagem do Senhor se manifestando ali perante Moisés. Um fogo que queima, mas que não consome as coisas do Senhor. Ele é fogo consumidor para consumir tudo aquilo que não é dele, tudo aquilo que não presta. Mas este mesmo fogo é o que preserva e mantém aquilo que é do próprio Senhor. E a sarça é uma visão que também representa isso, né? Então, falamos sobre a sarça, vamos continuar o nosso texto. E Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. Então, imagine Moisés, ele está falando consigo mesmo, né? Imagina você estar passando ali no Horebe, no Sinai, e você vê essa visão estranha de algo que parece ali um incêndio, mas que não queima, e ele está falando consigo mesmo, né? Está preservando a si mesmo, dizendo assim: vamos lá, deixa eu olhar para isso, deixa eu ver o que é isso. Então, há um temor ali também, né? Porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor, e se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele:
eis-me aqui. Glórias a Deus, que nós também sejamos capacitados quando formos chamados pelo nome, pelo nosso Deus, que nós sejamos capacitados a nos apresentarmos de maneira servil ao nosso Senhor com o nosso eis-me aqui. Nós temos bons e maus exemplos na Bíblia, né? De pessoas para quem o Senhor deu incumbências. Houve desde o profeta fujão Jonas, que falou: não quero, não quero, não quero, até as pessoas que prontamente se apresentam com o eis-me aqui, Hineni Khan, eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E aí eu quero trazer para vocês que o tirar o sapato no mundo antigo também tinha toda uma simbologia, né? Quando você entrava para estar no seu ambiente de intimidade, você tirava os sapatos, porque os sapatos não deixam de ser duas coisas, né? Uma proteção, então você tem calçados, porque eles são uma proteção contra o mundo inóspito, lembrando que quando o Senhor convida Adão e Eva a se retirarem do jardim do Éden, pelo que eles haviam cometido de maneira dolosa, né? Mesmo sabendo as consequências, eles escolheram a desobediência, foram retirados. O Senhor ali já, desde ali, tece roupas de couro para eles e os manda já protegidos para fora. Porque o Senhor disse para eles que do lado de fora o trabalho é feito com suor e enfrentando os espinhos, né, as adversidades. Então, seja qual fosse a atividade militar, atividade pastoril, na agropecuária, em que fosse, as pessoas com os pés descalços estavam sempre sujeitas a ferimentos nos pés. Então, o tirar os calçados também significa o baixar a guarda. Além disso, também significa deixar aqui, como os nossos calçados absorvem, né, toda a sujeira, né, eles ficam ali é, expostos a toda a sujeira, nós tiramos este item que é de proteção, mas que é sujo, e deixamos o que é sujo para fora e entramos assim na presença do nosso Deus. Tem uma mensagem da parte aqui dizendo: em um momento da história de Moisés, quando Deus quer matá-lo, por causa da circuncisão, a mulher dele fala sobre o Deus de Moisés. Quando fala, quando ela fala seu Deus, pode ser que ela não servia ao Deus de Israel, embora o pai dela fosse sacerdote. Esse é um episódio muito interessante, que acontece logo na sequência aqui dessa história, né? É, Moisés ele precisa deixar os seus filhos e a sua esposa, e ele segue para o Egito. Mas a esposa dele vai com ele até um determinado momento da viagem. E em um determinado momento da viagem na estalagem, ela recebe da parte do Senhor uma fala de que havia um descumprimento ali da aliança. E olha só, a aliança de Moisés ainda não estava celebrada. Prestem atenção. A aliança de Moisés vai ser celebrada depois. Moisés está aqui recebendo, vendo a sarça, ele vai lá para o Egito, vai ser o mensageiro do Senhor para a redenção do povo, sai com o povo da terra do Egito, volta para a terra de Midian, e na terra de Midian, neste mesmo monte onde o Senhor está se manifestando como uma sarça ardente, ali Moisés receberá a lei mosaica, começando pelos 10 mandamentos e depois com toda a regulamentação posterior que vem ao decálogo, né, aos 10 mandamentos. Mas ali, e qual era a aliança que vigia aqui? Qual era a aliança que estava em vigor e a qual o povo de Deus deveria estar submetido? A aliança feita com Abraão. E na aliança feita com Abraão, qual era o sinal dos aliançados com Deus? Que todos os homens, todos os meninos, deveriam ter o prepúcio do seu pênis, né? A pele que envolve a glande do pênis precisaria ser retirada. Este era um símbolo. Então, as alianças têm símbolos, né? Nós temos a aliança de Noé, por exemplo. Qual é o símbolo da aliança de Noé? O arco-íris. Qual é o símbolo
da aliança de Moisés, que vem depois. Você tem como símbolo a alimentação baseada na kashrut, né, na lei da dieta hebraica, né, de onde saem as comidas kosher. Então você vai tendo alianças. Qual é o símbolo da aliança davídica, né? A aliança feita com o rei Davi? É o reinado perpétuo, né? Nunca mais aquela dinastia seria tirada do poder. E vejo que Jesus, o nosso rei, vem de qual dinastia? Da dinastia davídica. Então, percebam que as alianças elas têm sinal. E Moisés não havia submetido os seus próprios filhos ao cumprimento deste sinal da aliança. E então, neste momento, a própria Zípora, ela vai e ela faz a circuncisão. E ela diz, inclusive, para o seu marido, verdadeiramente você me é um marido de sangue, né? Uma expressão muito, muito forte. Porque imagine só, e tem um temor também da própria Zípora sendo manifestado ali. E dizendo, olha só, isso poderia ser uma coisa para a morte, como desobedecer uma ordem do Deus Altíssimo, né? E dali em diante, Zípora não acompanha mais esta viagem, né? É o que nós entendemos do texto, é a principal interpretação do texto, é esta, mas depois, quando Moisés retorna, ele para a terra agora, trazendo consigo toda a sua população, né? Toda a população hebreia que estava no Egito, então ele ali se reúne de novo com a sua esposa e com os seus dois filhos, ok? Os filhos de Moisés são Gerson e Eliezer, né? São os dois filhos de Moisés, ok? É muito parecido com o nome dos filhos de Arão, que é irmão de Moisés, né? Porque Moisés tem um Eliezer e Arão tem um Eleazar. Parecido, mas não igual. Vamos lá. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. Essa era uma conduta, começava do final para o começo. A conduta de cobrir o rosto era uma conduta muito comum, entendendo que nós, como pecadores, ao nos expormos à presença daquele que é santo, nós podemos ser consumidos. Olha só o fogo consumidor de novo. Olha lá o fogo consumidor. Porque aquilo que não presta na presença de Deus, né, vai ser destruído, porque Deus é santo. Ele é kadosh, separado. Ele é santo, ele é puro. Né? Como é que nós que não somos puros entramos na presença dele? Nós seremos destruídos na presença dele. E aí, a parte do temor é essa coisa do cobrir o rosto. Não podemos nem olhar, para como é que eu olho para o que é santo? Eu que tenho olhos sujos, né? Então é muito comum esta coisa do cobrir o rosto para se aproximar da presença do Senhor. Faz parte do temor do Senhor. E o Senhor se apresenta de maneira muito pessoal. Porque veja, de tudo que o Senhor poderia ter falado para ele, quem é você? O Senhor não começa dizendo eu sou o que sou. O senhor vai ainda chegar aí no ponto da conversa. Mas ele começa dizendo: Sabe os teus ancestrais para quem foi entregue a promessa? A promessa foi feita através de uma aliança com Abraão, que virou Abraão, né? Com Abrão e Sarai, que se tornaram Abraão e Sara, e que foram pais de Isaac, e por sua vez foi pai de Jacó. Eu sou este Deus que se manifestou a eles. Olha só a pessoalidade, né? O Senhor se apresentando de uma maneira familiar. Olha só que bacana. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do eteu e do amorreu e do perizeu e do eveu e do jebuseu. E aí eu vou fazer uma pausa. Percebam que o Senhor se manifesta de uma maneira muito simples, e isso é muito maravilhoso no nosso Deus. E nós
temos de ter essa deferência para com Ele, de reconhecer que Ele desce para nos livrar. Vocês percebem? É uma atitude de muita humildade e simplicidade para aquele que é Deus sobre tudo e Deus sobre todos. Ele desce, ele vem. Olha só, em geral, quando você tem figuras reais, você é que vai até a figura real. Mas é ele que vem. É ele que vem em socorro do pequeno, do escravizado, do aflito. Olha só, ele vem. E ele diz que ele tem ouvido as orações, né? Ele toma parte nas dores. Vocês perceberam que isso está escrito? Olha ali, ó. Porque conhecia as suas dores. E o conhecer tem um significado muito próprio, porque conhecer é participar de, na linguagem do mundo antigo. Tanto que um marido, quando vai se deitar com a sua esposa, como a Bíblia menciona isso? Que fulano conheceu ciclana, não é? Então, veja só, é o Senhor se colocando como partícipe. Eu sofro com as suas dores. E qual é o ápice do cumprimento disso? Quando Cristo, não é? Quando Cristo, sendo Deus, se manifesta e recebe em si próprio as nossas dores, tendo descido, aquele que é do céu, desce do céu e se manifesta no meio de nós, manso e humilde, conforme a profecia que havia sido dada a Zacarias, que viu, inclusive, teve a visão de Jesus entrando na sua entrada gloriosa em Jerusalém na semana da última Páscoa, né, que é a Páscoa da crucificação, a Páscoa da paixão. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Veja como o Senhor aproveita, como o Senhor faz com que todas as coisas cooperem para o cumprimento dos seus propósitos. O Senhor deu um livramento para aquele menino, que era Moisés enquanto bebê, para colocar este menino para ser educado em toda sorte de costumes dos egípcios, para entender como se fala num palácio egípcio, para saber como se porta dentro de um palácio egípcio, para tirar este menino e fazer dele um pastor. E depois retorná-lo e falar: agora nós vamos usar toda esta bagagem em favor da minha própria obra. Esse é o nosso Deus. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Ou seja, o Senhor está mandando um homem sozinho, não está mandando um exército. Eu vou chegar perante o maior poderio que existe na Terra neste tempo, o maior império que existe no planeta neste período. Eu vou sozinho chegar contra os exércitos de Faraó, que são exércitos que avassalam outros povos. Eu vou chegar lá sozinho? E disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então, assim, o sinal é: fique tranquilo, que você vai sair, você vai voltar e você vai se lembrar que aqui onde eu estou me manifestando, numa sarça ardente a você agora, aqui você virá adorar com todo este povo. E isso será por sinal. Então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel, e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? E lhes direi, ou seja, todos os nomes, todos os deuses tinham nome neste período. E quando digo deuses, deuses com D minúsculo, todas as entidades que eram adoradas, sejam entidades que realmente correspondem a demônios que se manifestam, né, no mundo espiritual, seja coisas inventadas da cabeça das pessoas que faziam ali uma imagem para passar a representar aquele produto da sua própria vontade, tá? Todos tinham nome, atendiam por algum nome. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Eié Asher-Eié. O que é Eié Asher-Eié? Este é o nome do Senhor. Percebam, o nome do Senhor é aquele que não pode ser explicado pelos seus atributos. Até podemos ter alguma compreensão do Senhor a partir dos seus atributos. Sabemos que ele é onipotente, tudo ele pode. Sabemos que ele é onisciente, tudo ele sabe,
não é? Sabemos que ele é onipresente, está em todos os lugares simultaneamente. Sabemos que ele é eterno, nunca foi criado por ninguém, nunca será destruído por ninguém, né? Nunca passou a existir a partir de uma não existência e nunca deixará de existir, né? Ele é todas essas coisas. Mas veja, o jeito de explicar é assim, é basicamente aquele que não tem como explicar, ele simplesmente é. E ele simplesmente é porque não há ninguém antes dele e não há ninguém acima dele. Percebam que todas as coisas que existem são criadas por ele. E ele, portanto, ele não existe como as demais coisas, ele é autoexistencial. Ele existe em si mesmo, porque ele é o único que não precisa de algo ou alguém que o crie para vir à existência. Ele sempre existiu, ele sempre existirá e nada nem ninguém o criou. Porém, tudo o que existe foi criado por ele. Veja, ele simplesmente é. Ele é. Então aqui o Senhor se revela de uma maneira muito plena em relação a dizer assim, para nós entendermos a magnitude deste Deus. E este Deus optou por descer. Veja, se isso não é um grande sinal de amor, ele sendo tudo isso, ele decide descer para acudir os pequenos. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Ou seja, pode dizer que Ei é enviou. E esse Ei é deste eu sou, muito provavelmente é a base para o nome de Deus no tetragrama. O que é tetragrama? É aquele nome que a gente translitera como Jeová ou como Javé, que provavelmente se pronunciava Yahu ou Yahweh ou Yahweh, que tem uma evidente ligação fonética com Eie, Asher Eie. Eie e Yahweh, né? Parece ser muito parecidos. Então, quando o Senhor diz eu sou, e ele diz depois que ele pode ser chamado pelo nome Javé ou Jeová, né? É, tem uma forte conexão fonética aí. E o tetragrama, que são as quatro letras que representam, né, este nome de Deus, que é Jeová ou Javé, em geral é traduzido para o português como YHWH, né? Como essas quatro letras representando este tetragrama, este conjunto de quatro letras que representam o nome do Senhor. E disse, e Deus disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Vai e ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes: o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me apareceu dizendo: certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. Portanto, eu disse: far-vos-ei subir de aflição, da aflição do Egito à terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu e do Jebuseu, a uma terra que mana leite e mel. O que o Senhor está fazendo? Ele está dizendo que essa terra onde estão todos esses povos, que é a terra do Levante, né? Hoje conhecida como terra da Palestina, ela tinha todos estes povos lá, mas o Senhor já tinha levado um ancestral, 400 anos antes de Moisés, um ancestral dele, que era Abraão, já tinha ido àquela terra. O Senhor disse, ó, sobe aqui, dá uma olhada, tá vendo tudo isso daqui? Tudo isso aqui será da nação que eu levantarei a partir da tua semente. E o que o Senhor está dizendo aqui para Moisés, e Moisés está se apropriando desse conhecimento, então é para essa terra que nós vamos. Lá onde mora, a gente já sabe, né? Onde mora o Cananeu, o Eteu, o Amorreu, o Perizeu, o Eveu e o Jebuseu, tá bom. É lá então, é para lá que a gente vai culminar. Veja, primeiro, por sinal, qual é o sinal? As pessoas virão e adorarão o Senhor no Monte Horebe, no Monte Sinai. Então, primeiro passar pela terra de Midian, mas depois de adorar o Senhor na terra de Midian, o final, o destino final é esta terra que mana leite e mel.
porque é uma terra rica, né? Terra de mares, né? Terra de mar Mediterrâneo, terra de mar Morto, terra de grandes lagos, como lá no extremo norte havia o Lago Ula, né? Que voltou a existir agora, né? Foi recriado de maneira artificial. Existe o lago, né, de Genezaré, que é o chamado de Mar da Galileia, o Rio Jordão, o Mar Morto, e uma terra onde esses povos já passaram antes e onde, portanto, já existe muita coisa que pode ser aproveitada, né? Poços que não foram escavados pelos hebreus, plantios que não foram plantados pelos hebreus, cidades que não foram edificadas pelos hebreus. Muitas dessas coisas o Senhor pedirá que sejam destruídas, mas uma parte dessas coisas o Senhor autorizará que seja mantida. Então, o leite e o mel desta terra estão lá aguardando, né? Os prêmios dessa terra estão lá aguardando este povo chegar. E ouvirão a tua voz, e irás, tu com os anciãos de Israel, ao rei do Egito, e dir-lhe-eis: o Senhor Deus dos Hebreus nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir a caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Peraí, gente, algum problema aqui. Opa, opa, opa. Aí. Ah, tá. Peraí, vai sair da tela preta e voltar aqui. Versículo 19. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte. Olha só. Então o Senhor também já está trazendo a profecia. Assim como eu já disse para Abraão que vocês ficariam 400 anos aqui, já estou dizendo para você. Você vai lá, vai cumprir a minha ordem e pedir que o rei do Egito, o faraó, o grande imperador, né, egípcio, que ele liberte, mas nem com o uso da minha mão forte, ou seja, nem com os sinais que eu vou fazer com a minha mão forte, a minha mão divina, nem assim ele deixará vocês irem. Mas eu farei a minha obra, tá? Porque eu estenderei a minha mão e farei ao Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. Então espera que primeiro eu vou me manifestar. E olha só, essa manifestação do Senhor ali no meio serve não só para mostrar para os povos do lado de fora quem é o Deus dos Hebreus, né? Quem é o eu sou o que sou, mas também o próprio povo de Deus. Vendo estes sinais, também a partir destes sinais fica mais habilitado para crer, conforme Jesus ensinou no Novo Testamento, para que servem, né, os prodígios, maravilhas, milagres e sinais, para que as pessoas vejam e creiam. E crendo, aí sim, a palavra, agarrem-se à palavra de Deus, que é palavra de transformação, é palavra de vida. Porque eu estenderei a minha mão e farei ao Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele. Depois vos deixará ir, e eu darei graça a este povo aos olhos dos egípcios, e acontecerá que quando sairdes, não saireis vazios, porque cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspede joias de prata e joias de ouro, e vestes, as quais porei sobre os vossos filhos e sobre as vossas filhas, e despojareis os egípcios. Ou seja, o que o Senhor está falando é: eu guerrearei uma guerra por vocês. Vocês não vão guerrear, eu vou guerrear. E o vencedor de guerra leva o quê? Os despojos de guerra. Então, o povo vencido entrega tudo que tem de mais precioso ao povo vencedor. Essa é a lei da guerra, não é? E o que o Senhor está falando? Ele fará guerra contra o império que se levanta para dizer-se Deus. Olha só. Este império trata as outras nações da terra como se o Egito fosse um deus. E dentro do Egito, o próprio Faraó era adorado como Deus. E o que é que o Senhor está fazendo? Pois eu vou tirar os meus que estão escravizados debaixo deste falso Deus e vou mostrar a eles quem é o verdadeiro Deus. Eu guerrearei o verdadeiro Deus contra o falso Deus. E da minha vitória, os despojos de guerra serão todos dados àqueles a quem eu trato como filhos. Olha que coisa linda. O Senhor, desde cedo,
querendo tratar o seu povo numa relação paternal-filial, numa relação em que o povo é herdeiro das coisas do Senhor. Veja, os despojos são dados aos herdeiros. Mas a gente já conhece muito dessa história, né? Que veio para frente e o povo de Deus só fica plenamente habilitado a se sujeitar como filhos a um pai na sua relação com Deus a partir do Espírito Santo, que é espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Esta foi a nossa palavra do dia. Quem pode orar para que nós tenhamos uma íntima relação com o Senhor e que o Senhor se revele de maneira flagrante a nós, que já sabemos que podemos chamá-lo, assim como ele nos chama pelo nome, nós podemos chamá-lo por um nome que está acima de todo outro, pelo nome de o tetragrama, que é Jeová, e salvação. Jeová é salvação, que é Jesus Cristo, não é? Yahushua, Jeová é salvação. Quem pode orar? Posso orar, Daniel? Glória a Deus, Ritinha, a palavra é sua. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui reunidos em Teu nome para Te louvar, para Te agradecer, para Te bendizer. Toda a honra e toda a glória seja dada somente a Ti. Ah, Senhor, como é bom saber que a gente tem um Deus zeloso que cuida de nós, que todas as horas, Senhor, o Senhor está presente para salvar e livrar o Seu povo de todas as mazelas do inimigo, Senhor. Muitas das vezes o inimigo pensa que vai nos derrubar, vai nos derrotar, mas aí vem o Senhor com a Sua palavra e com a Sua misericórdia para conosco. Mesmo que a gente é infiel, o Senhor está ali, nos abençoando, nos abrindo o caminho, nos edificando, Senhor, porque o Senhor é Deus. Senhor, eu creio que o Senhor está levantando cada vez mais adoradores, cada vez mais pessoas, para que o seu nome seja glorificado e para que todos saibam que o Senhor é Deus, que nós não somos nada sem a tua presença, Senhor. Muito, muito obrigado pela fidelidade, Senhor. A graça nos alcançou, Senhor, pela tua graça, como diz em João, Senhor, que a gente foi alcançado pela graça, então a gente não precisa ficar temendo ao homem, a olhar. O Senhor tem um olhar íntimo pela graça conosco, Senhor. A gente pode ver a tua face, a gente pode ver o Senhor, a gente pode contemplar o teu nome, pode contemplar a tua vinda. Ah, Senhor, eu creio que nós todos estamos buscando para ir todos termos contigo, Senhor. E eu creio que cada vez mais com o ensinamento que o Senhor traz através do Dr. Daniel, Senhor, nós vamos se achegar cada vez mais a Ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esse grupo, Senhor. Obrigado por cada pessoa que aqui está. Obrigado, Senhor, é o que eu lhe peço, te agradeço. Muito obrigado por o Senhor ter misericórdia e nos deixar, pelo menos estar na Tua presença, que eu lhe peço, te agradeço no nome santo do Senhor Jesus. Amém.